Fecha a porta lá e bota uma caneta para mim, por favor, a sala. Fecha a porta. Bom, nós estamos ao vivo, então, meu querido amigo. Mais uma live que a gente está chamando Live Brisolista. A gente tem feito uma live por semana. O nosso convidado de hoje é o nosso querido amigo, hoje prefeito de Palmeira das Missões, essa cidade tão querida, e também preside a nossa FAMURS, né, que é a Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul. É uma honra, viu? Eu que sou tua amiga, né, que te chamo sempre de Dudu, mas agora eu já vi que tu é o Eduardo Freire. Não, né? mas é Dudu mesmo, você foi por acaso. Foi sem querer. Pois é, então eu vou te chamar de Dudu, tá? Porque tu é um grande amigo querido e assim, as pessoas que hoje vão nos acompanhar, elas sabem que a gente já tinha uma live marcada, que foi desmarcada, porque foi naquele fatídico dia que o Moro largou a presidência da República, e aí tinha uma coletiva e todos nós estávamos, enfim, tendo que acompanhar aquilo que estava acontecendo. Mas, enfim, eu quero te dizer que é um prazer muito grande te receber nessa live, Dudu. Eu conheço já faz um tempo e sei o quanto tu é dedicado à causa pública, o quanto o teu coração enorme quer abraçar todo mundo e o quanto tu é um bom prefeito mesmo, o quanto tu é um cara que dá tudo de ti para fazer com que as pessoas tenham uma possibilidade melhor. Eu tenho muita honra de caminhar contigo dentro do PDT. E te dizer que eu fiquei muito emocionada com o teu depoimento na homenagem ao meu avô Leonel Brizola. Já te agradeço de coração por ter aceito participar. A gente tem essas raízes em comum, né? O teu pai, o querido companheiro Américo, o meu avô Leonel Brizola, homens que lutaram tanto, né? E que mostraram ao longo da trajetória deles que dá para fazer política com honestidade, com respeito ao dinheiro público e com muito amor, né? Às pessoas, porque hoje a gente vive um momento onde a gente vê um presidente da República que, enfim, na minha opinião, o que mais falta para ele não é nem experiência ou conhecimento, o que mais falta para ele, na minha opinião, é amor, né, às pessoas. E eu vou começar, assim, antes da gente entrar no nosso debate sobre a questão do controle, do distanciamento, esse que o governo colocou, a situação dos próprios municípios e também da Palmeira das Missões. Eu queria saber de ti, né, Dudu, o que mudou tu como prefeito, uma pessoa que não tem como parar, como é que mudou na tua vida, na tua rotina? Afinal, esse vírus é para todo mundo. Eu, por exemplo, como deputada, estou em casa, optei por ficar em casa e faço esse isolamento porque posso, é claro, não é? Mas a minha vida se transformou completamente. Eu tenho 2 filhos em casa, então também tem todo esse outro lado, né? Estou ali ajudando nas tarefas, também peguei com tudo as tarefas domésticas, né? Cozinhar e tudo mais. Faço reuniões com a Assembleia, a gente delibera de longe, tem muitos deputados que, inclusive, preferiram continuar frequentando e hoje estão contaminados, infelizmente, porque não entendo que seja uma opção de cada um, é uma questão de coletividade. Eu posso me sentir no direito de ir ali numa praça, pegar um sol, e se todo mundo começar a pensar assim, infelizmente, a gente sabe que para conter o contágio é muito difícil. Mas eu só queria saber um pouco de ti, como é que mudou a tua vida. Eu sei que também tu tem 2 filhas, enfim, tem a tua esposa, a tua família, tu é prefeito, tu é presidente da FAMURS, como é que tu está conseguindo fazer tudo isso com mais uma pandemia? Seja bem-vindo, Dudu. Obrigado, Juliana, eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação estar aqui na live Brisolista. Te parabenizo já de antemão pelo brilhante trabalho que tu vem fazendo, orgulhando muito as bandeiras do nosso partido, com muita coragem, com muita determinação. Tem tudo isso no sangue, ajuda e muito, né? E a gente reconhece esse teu trabalho, essa tua dedicação aí pelas causas trabalhistas, lutando pelos trabalhadores, pela educação, fazendo com que realmente as nossas causas sejam valorizadas, o que a gente sabe que muitas vezes não ocorre dentro, inclusive, dos nossos próprios quadros partidários. Nós já temos uma amizade lá de longa data, isso é importante para que nós continuemos fazendo política dessa forma,
valorizando cada vez mais as bandeiras que nós defendemos, porque o país precisa cada vez mais de pessoas que fazem política de uma maneira séria. Nós estamos passando por um momento de extrema dificuldade e está ficando claro aqueles que realmente fazem política de forma séria, que têm compromisso com a população, e aqueles que fazem a politicagem. Isso fica cada vez mais evidente, principalmente nesse período de pandemia. Eu tenho também ficado mais por casa. Hoje estou fazendo, essa é uma live, mas contando com as reuniões por videoconferência, é a sexta, a quinta, e eu ainda tenho a sexta, 7h30. Então a gente tem feito muito isso. Eu tenho evitado as viagens, por mais que a gente esteja à frente da FAMUR, são 497 municípios, várias pautas, tanto em Porto Alegre como aqui na região, em outras regiões também, mas eu tenho evitado viajar como viajava anteriormente, né? Nós estávamos viajando toda semana, fazendo roteiro em municípios, em Porto Alegre, e agora a gente não tem feito isso. E mesmo assim é complicado, por mais que a gente vá na prefeitura, atenda com distanciamento, 3, 4 vezes por semana, com turno reduzido, mas o risco é muito grande. Agora mesmo confirmou um caso aqui na Câmara de Vereadores de Palmeira, um vereador, aí já tem outro vereador em suspeita, e nós tivemos contato em reunião com vereadores que tinham contato com esse, e a gente já fica também apreensivo. É uma doença que ela afeta a todos, por mais que tenha um grupo de risco mais suscetível até o agravamento com relação ao coronavírus, mas a gente sabe aí de crianças que perderam a vida, jovens. Aqui em Palmeira nós tivemos a situação de um rapaz que ficou doente, que acabou falecendo fora de Palmeira com 34 anos e não tinha nenhuma outra doença, né? Então não dá para brincar. Eu tenho permanecido aqui com a minha família, com a Daniela, com a Helena, com a Duda, mais em casa nesses últimos meses, e elas têm praticamente ficado só em casa, né? Nós temos uma situação complicada aqui em Palmeira. Nós temos mais de 180 casos confirmados, nós já tivemos 4 óbitos, nós temos 9 pessoas hospitalizadas aqui com coronavírus e mais 5 hospitalizadas em hospitais referência. Esses números vêm crescendo cada vez mais, aquilo que os especialistas diziam, que os números acabariam crescendo consideravelmente com a chegada do inverno, com a chegada do frio. Isso vem se confirmando. De ontem para cá eu conversei com diversos prefeitos, conversei com o prefeito de Juí, Valdir Reck, hoje, ontem com o prefeito Wilson de Cruz Alta, com o prefeito Panosso de Frederico, venho conversando com o Silvio Rafael de Tapes. Todos os dias eu converso com diversos prefeitos e todos estão muito preocupados. Os números cresceram rapidamente. Municípios que tinham 15, 20 casos, aí numa questão de 20 dias estão com 150, 140, 200 casos. Municípios que não tinham óbitos estão tendo óbitos. Municípios que não tinham pessoas hospitalizadas estão tendo pessoas hospitalizadas. Então, nós temos que ser realmente guiados pela ciência, por aqueles que têm responsabilidade estudando a evolução da pandemia, porque realmente ela chega com mais força nas últimas 2 semanas aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, e sabes, Dudu, que logo no primeiro momento, né, do fechamento, a Assembleia Legislativa fez diversas reuniões e muitos deputados questionavam muito, né, o fechamento. Naquele primeiro momento, eu tive uma percepção que o governador Eduardo Leite foi bastante firme, enfim, porque não é fácil, a gente sabe das pressões. Logo depois, passado um período, que acredito até se deu um certo isolamento aqui em Porto Alegre, nas primeiras 2 semanas, se deu um isolamento efetivo, mas aos poucos começou tudo a voltar. Inclusive, eu vi uma pesquisa que, mesmo antes da flexibilização por decreto, já 2 semanas anteriores, as pessoas já estavam nas ruas, né? E isso, claro, muita gente desacreditando, né, no vírus, tantas outras dizendo que o Rio Grande do Sul não ia ser afetado, que aqui era diferente, que o sistema de saúde aqui era muito preparado. E eu sempre pensando, porque sabe, Dudu, que eu tenho uma filha, Angelina, ela tem asma. Então, eu frequento as emergências, já fui diversas vezes na Santa Casa, no inverno, enfim, várias vezes que ela não passou bem.
e sempre lotado nesse período. E é justamente nesses meses de inverno, não é? Então, eu fico pensando, não houve, na verdade, uma grande política de investimento no SUS nos últimos anos, né? A gente viu, sim, foi um grande sucateamento, né? Vamos dizer assim, um esforço tremendo dos prefeitos, inclusive as crises que os hospitais passaram, agora, há pouco tempo atrás, que não era mais repassado o dinheiro que era repassado, então já vem vindo um sucateamento. Então, como que alguns podiam acreditar que nós, aqui no Rio Grande do Sul, poderíamos passar impune, né, com uma pandemia que parou o mundo? São os negacionistas que muito atrapalharam. E, claro, eu queria saber de ti, que à frente da FAMURB como prefeito, se tu enxergas, não é? Que é também essa falta de um comando único, né? Uma unicidade. É muito triste saber que o Brasil enfrenta essa pandemia sem um ministro da Saúde, já tivemos dois, uma falta de comando. O presidente da República chama de gripezinha, não usa máscara. O ministro da Saúde tenta brigar com ele, sai. Aí também eles prescrevem remédios que não têm comprovação. Fora isso, os governadores, imagino que para eles também deve ficar um pouco difícil, né, essa falta de comando. E isso reflete nos municípios. Então, eu queria saber de ti, se tu identificas nesse processo até aqui, porque eu sei que ainda não acabou, né, então a gente ainda vai ter muito que aprender, mas até aqui, o que tu identificas como um grande equívoco dessa política que, na verdade, está mostrando que o nosso país, hoje o epicentro da pandemia, não se preparou e talvez pudesse ter tido esse tempo para se preparar, já que aqui chegou depois. Olha, Juliana, tu bem colocou até essas questões que você especificou, nós não termos ministro da Saúde, 2 ministros médicos demitidos, um ministro general nomeado, o presidente falando em gripezinha, não obedece as regras do isolamento social, não obedece os protocolos dos órgãos de saúde. E isso é inacreditável, né? A gente não poderia imaginar que pudesse acontecer, logo acontecer aqui no Brasil. É um negócio que é simplesmente inacreditável o que está acontecendo aqui. Mas o pior de tudo, o que eu considero, é que essa política negacionista do governo, principalmente do governo federal, e que investiu muito para que as pessoas acreditassem que o isolamento social não tinha efetividade, isso acabou pegando, né? Muitas pessoas não acreditam mais no isolamento social. Mesmo cada vez mais sendo comprovado que se você flexibiliza, mais pessoas morrem, mais pessoas são infectadas, que aqueles que têm um isolamento social, um distanciamento mais efetivo, diminuem as consequências da pandemia. Mesmo assim, cresce cada vez mais os negacionistas. Os setores da economia, eles compraram uma ideia errada do governo federal, porque eles acreditando que não precisando parar a economia ou parte da economia para que nós pudéssemos ter uma reação aos efeitos da pandemia, eles iriam salvar o aspecto econômico do país. E será o contrário. Muitos especialistas e pessoas de fora do país já vinham alertando isso. Quem demorar mais para sair da crise vai demorar muito mais para se recuperar. Então, você poderia ter um risco calculado de uma parada de 3, 4 meses, controlar isso, para que em 6, 7 meses você estivesse reagindo. E isso não vai acontecer com o Brasil. Quando nós chegarmos em janeiro do ano que vem, em fevereiro do ano que vem, onde a maioria dos países já estará com projetos de retomada econômica a pleno vapor, o Brasil ainda estará com restrições no mundo todo, com produtos, com brasileiros proibidos de viajar, com países proibindo o seu povo de vir até o Brasil, né? Então o Brasil vai sofrer muito mais porque a leitura foi errada. E ela continua sendo errada. Né? Se você pegar aí em Porto Alegre, os representantes do comércio, da indústria, ninguém aceita parar. Mesmo que você comprove que aquele setor ali está todo mundo infectado e que morreu tantas pessoas, eles não aceitam. Tu pode pegar um frigorífico que está testando 400 pessoas positivo num contingente aí de 800, eles vão dizer que não tem problema.
Então, a negação está cada vez maior e a ciência vem cada vez mais comprovando que os dados estavam certos, que os números previstos para o Brasil estavam certos. O maior exemplo disso é a questão do deputado Osmar Terra. O deputado Osmar Terra disse que nós teríamos 800 mortos no Brasil, né? Que isso seria menos que H1N1. Aí depois ele conversando com o ministro Onyx num áudio que vazou sobre o Moro, o ministro Onyx pergunta quantos mortos nós vamos ter realmente, o que tu acha? Não, 800 não vai ser, mas é de 3 a 4 mil. Nós estamos com 55 mortos e pode ter certeza que vai passar de 100 mil. Não tem como não passar. Né? Então ele errou e errou muito e continua dando palpite. Há 40 dias atrás ele mandou um áudio num grupo dos prefeitos do MDB do Rio Grande do Sul, dizendo desfaçam suas estruturas, não contratem mais ninguém, a pandemia passou, o pico já ocorreu em Porto Alegre, ela não vai chegar no interior, vai chegar em 10, 15 municípios de referência, mas não vai chegar. Hoje nós temos 300 municípios do Rio Grande do Sul com casos, nós aqui em Palmeira com o sistema lotado, Cruz Alta com uma situação difícil, 13 de Maio com uma situação difícil, vários municípios da Serra com uma situação difícil, Passo Fundo. Então, tudo que eles fizeram, todas as previsões que eles fizeram, eles erraram. E eles continuam fazendo previsões e continuam batendo na mesma tecla e cada vez mais a adesão do povo, por mais que exista uma rejeição maior ao governo, mas esse discurso efetivo de desfazer o isolamento social ou de fazer com que as pessoas não adotem as práticas sanitárias indicadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria de Saúde, pelos especialistas, pelas universidades. A gente nota, eu vou numa reunião, pessoas esclarecidas, eu estou ali com máscara, estão com máscara, com distanciamento, afasta a cadeira, dá 5 minutos, eles tiraram a máscara e estão do meu lado, batendo nas minhas costas, em cima de mim. E são pessoas que são esclarecidas, que estão o dia todo assim, entendeu? As pessoas convidando para a festa, convidando para a janta, dizendo se é bobagem, é o tempo todo. Né? Então, foi feito um trabalho muito grande de negação a tudo que está acontecendo. E isso fez efeito. E hoje as mortes parece que não são grande coisa, parece que ficou uma coisa banal, né? A notícia de 1.000, 2.000 mortes, 20, 30, 40, 50 mil infectados por dia, banalizou essa questão. Né? Isso eu acho que é uma conta que nós estamos pagando por falta de investimento na educação, na cultura, de formação de nossa população. Sem dúvida, isso está interferindo. A falta de empatia de nossa população, como você bem se referiu. Se você quiser ir no parque ali tomar ar, tu tem direito, mas se todo mundo tiver direito, o parque vai estar lotado. E aí a criança vai encostar no balanço, no banco, outro vai espirrar, vai tossir, quando vê, chega em casa, está lá a pessoa idosa ou a pessoa com uma doença, com uma outra comorbidade e acaba tendo uma situação agravada. Então, a situação aqui do Brasil é terrível. E tem um ponto que é difícil de se colocar, eu sei que isso é controverso, mas essa questão das eleições aqui no Brasil sendo mantida, né, isso vem agravando e muito a situação. Eu não sou daqueles defensores de unificação de mandato, mas poderia ter um prazo que, por exemplo, a eleição em janeiro, né, ou a eleição em fevereiro, né, para ter uma maior tranquilidade. Nós vamos chegar num período eleitoral em setembro, pelos estudos que apontam o pico da pandemia aqui nos Estados do Sul, nós vamos chegar no pior momento, agosto vai ser o pico, nós no pior momento em campanha política. As pessoas visitando, reunindo, não respeitando, o adversário fez isso, eu vou fazer também, sem responsabilidade, candidatos arriscando a própria vida do grupo de risco, né? Isso vai agravar muito a situação. E isso não é o pior, Juliana, dessa questão da manutenção das eleições. O pior é as ações que muitos gestores deixam de fazer de combate à pandemia para não se indispor com setores da sociedade. O poder de pressão dos setores econômicos aumentou e muito porque é um ano de eleição. Chega num pequeno município, o dono da grande empresa que emprega 50% do município, ele manda na cidade. Que prefeito vai conseguir fechar essa empresa? Não vai fechar. Né? O pastor vai lá e diz, olha, eu quero meu culto, senão aqui eu tenho 6 mil fiéis, 7 mil, e você está fora. E isso está acontecendo em todo o Brasil. A gente está ouvindo relatos dos presidentes das regionais em todo o Brasil, uma pressão terrível. É só notar aqui, eu teve município no Rio Grande do Sul que passou de bandeira e foi para a justiça tendo 500 casos no seu município, com 15, 20 mortos e contestando na justiça contra o isolamento social, as pessoas morrendo, ele com 500 casos e fazendo vídeo e sendo aplaudido em redes sociais.
e entrevistado pela mídia como se fosse herói, e as pessoas morrendo. Né? Então, a dificuldade está muito grande. Eu tenho sofrido muito isso na FAMURS, porque a gente adotou uma postura de defender a saúde e a vida, e isso está muitas vezes chocando com esses interesses dos próprios colegas, da questão eleitoral, da questão econômica, de muitos não entenderem a situação. Né? É uma situação, é um problema que realmente é sério, atinge o mundo inteiro, mas no Brasil é potencializado por uma série de coisas. Por uma falta de política estabelecida pelo governo federal, outros pontos que são importantes também a gente citar, que não foram valorizados pelo governo federal, como um investimento maior no SUS, uma preparação para receber essa pandemia, porque desde janeiro já sabiam que ela chegaria. Só quem não conhece, não conhece pandemia, não conhece essa questão aí, imaginaria que no Brasil nós não teríamos problemas, como alguns achavam que no Rio Grande do Sul não iria chegar. Então, nós tivemos um tempo maior para nos prepararmos e não nos preparamos. A questão da testagem, o Brasil é um dos países que menos testa, mas isso não proíbe que o estado do Rio Grande do Sul tivesse um programa de testagem diferenciado. Até porque sai barato. Se nós conveniássemos com as universidades públicas e privadas aqui do estado, nós teríamos 50, 60 universidades que têm laboratórios preparados, testando para as regiões, para os municípios. É o que nós fizemos aqui em Palmeira com a Universidade Federal de Santa Maria. Já fez quase 2.000 testes, a um custo do teste RT-PCR, que é o padrão ouro, de R$60, mais barato do que qualquer teste rápido, que tem uma sensibilidade inferior aí, muitas vezes a 60%, que você faz ali e vai torcer para ver se acerta ou não. Né? E o Estado, a gente vem insistindo, a testagem, e o Estado ignora isso. Ignora essa testagem. Muitos municípios não testam de medo que os casos apareçam. Eu estava acompanhando agora um município vizinho maior do que Palmeira, que tem 5, 6 vezes menos casos. Aí eu fui ver quantos testes eles fizeram. Nós fizemos RT-PCR, 850 testes, eles fizeram 30 testes. Então não tem como comparar. Eles não têm caso porque não testa. Se você não fizer exame para diagnosticar se a pessoa tem ou não câncer, nunca vai saber se ela tem câncer. Ela vai morrer e tu não vai saber do que é. E está acontecendo isso em todo o Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Ainda assim, nós brigamos para que o Estado assumisse uma certa liderança, em virtude que os municípios eles não têm a expertise necessária de fazer uma política de combate isolada. Ela tem que ter uma liderança, tem que ter aqueles que estudam a evolução da pandemia. O Estado vem fazendo isso com muitas dificuldades, muitas vezes acatando algumas pressões que não deveriam ser suportadas, mas pelo menos tenta dar um norte, né? Nós temos um sistema estabelecido, esse sistema muda muito toda semana, a gente vem brigando, a minha situação é difícil, porque daqui a pouco, se eu vou brigar por um posicionamento, eu defendo 497 municípios, os caras vão dizer, olha, mas você está contra o posicionamento dos próprios municípios, então é uma situação complicada. Mas agora que se agravou, principalmente nas últimas 2 semanas, se o Estado não tiver firmeza nesses próximos 15, 20 dias, com certeza o Rio Grande do Sul vai passar por momentos de extrema dificuldade, como nós vimos no Rio de Janeiro, São Paulo, no Amazonas, no Ceará. Isso será inevitável. Nós, na semana passada, nós não tínhamos nenhuma pessoa internada no nosso hospital. Hoje nós estamos com todos os leitos de Covid ocupados e mais pacientes transferidos. E essa não é uma realidade apenas em Palmeira. Não, então, eu queria comentado do que, veja bem, esses que querem ficar botando cada vez mais lenha na fogueira nessa guerra, né, entre economia e saúde, uma guerra que, na verdade, não existe, por quê? Você bem disse por que ela não existe. Porque quem é que acredita que, se a gente vê todas aquelas covas que foram abertas por aí, foram preenchidas, que a economia pode voltar a crescer? O impacto de uma pandemia que não se tem muita gerência e se tem muitas mortes, muitas contaminações, a economia é a primeira a sofrer. Isso, na verdade, é até uma questão assim, científica. Você faz um isolamento de verdade, né? Se sofre, se perde, todo mundo perde um pouco, essa é a grande realidade. Aí
né, entra uma política séria de um governo que preze a sua nação, não é? Para permitir que as pessoas fiquem em casa, não é? Aportando, então, aquilo que as pessoas ganhavam na rua para que elas permaneçam em casa, e o que a gente viu também desse auxílio emergencial foi, no primeiro momento, aglomerações e filas e humilhação do povo brasileiro. Eles falam em terceira parcela, mas eu sei que tem um grupo de brasileiros que, na verdade, não recebeu ainda nem a primeira parcela. E como estão fazendo essas pessoas? Em nenhum momento tiveram a possibilidade de ficar em casa, porque tiveram que ganhar o pão. Então, também há uma grande maldade, né? Que parece um pouco proposital quando um governo que na verdade, existe justamente para proteger o seu povo, e na hora que o povo mais precisa, esse governo lhe falta. E os setores da economia que acham ou pretendem que a economia volte com tudo, ela jamais voltará com tudo se tivermos tantos mortos. Seria muito mais fácil que se sacrificasse um pouco, que se tivesse menos contaminação, menos baixas em hospitais e menos mortes, a economia poderia voltar. Mas, enfim, não é o que está acontecendo no nosso país, infelizmente. Eu entendo que o Rio Grande do Sul agora passa a enfrentar o pior momento da pandemia, assim como a gente viu e você mesmo falou em outros estados. Eu quero te dizer que, sobre a questão do governador Eduardo Leite, como eu te disse, eu entendi que no início ele foi firme, mas depois ele começou a ceder. E isso me preocupa muito, porque desde o início ele quis se diferenciar, inclusive do próprio governo federal, e foi procurar a ciência, né? Foi procurar a Universidade de Pelotas, fez um grande estudo, que inclusive dizem serve para outros estados e até mundialmente, mas, porém, o que eu identifiquei, Dudu, é que em muitas mudanças, em idas e vindas, não tinha mais a ciência por trás, e sim a pressão de certos setores. O que me preocupa muito, principalmente em relação ao que isso pode dar, não é? E também a falta de confiança das pessoas em relação ao governador, porque o que eu ouço muito é isso. As pessoas que estavam apoiando, que entendiam que era um sacrifício, hoje eu vejo, mas ele muda muito, sem dizer que chamou de novo a pesquisa. Essa questão que tu falasse muito bem, em não apostar em testes, é algo que me preocupa muito. Aqui, nós sabemos que Porto Alegre, eu estava com os números aqui, Porto Alegre, que já está também com seu sistema saturado, né, o sistema de saúde, muita gente que vem, inclusive, de outras cidades, é claro, é um polo referencial, mas Porto Alegre já tem praticamente 73% dos seus leitos ocupados. São 543 ocupados de 739. Eu vi uma entrevista do pessoal ali do Hospital de Clínicas, né? E aí, a grande questão, Dudu, é a falta de pessoal para trabalhar dentro das nossas UTIs, os famosos profissionais intensivistas. A gente não prepara esse pessoal da noite para o dia, né? E muitas vezes nem adianta ter dinheiro, porque tu compra um respirador com dinheiro, tu consegue um leito, mas não ter pessoal é algo que me preocupa muito. E aí vem aquele debate do tamanho do Estado, não é? Ninguém quer um Estado inchado, cheio de CCs, inoperante. Nós queremos um Estado que funcione, mas quando chega uma pandemia, a gente identifica o quanto é importante um investimento contínuo na saúde, em pessoal. E o que a gente viu nos últimos anos, infelizmente, no nosso estado, é o quê? Um sucateamento e uma desvalorização dos servidores públicos. Então, eu acho que hoje a gente sofre com isso. Antes de passar a palavra para ti, eu queria dizer que tem várias pessoas nos assistindo, mandar um beijo, agradecer a audiência, mas eu não posso deixar de agradecer um beijo para a Tite, Tite. Estamos aí, Tite. Eu queria mandar um abraço para o Franklin, para o Osmar Picoloto, para a Lisiane Paz Dias, para o Rafael Zilli, querida São Borja,
Leonardo Contursi, o Birajara, a Cíntia Nunes, a Salete Beatriz, a Maria de Lourdes. Lourdes, querida, um beijo. O Lademir, o Ricardo, tem gente aqui, ó, nos escutando lá de São Paulo, que tá concordando. O Dantas Rocha, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, dizendo que a situação no Rio Grande do Norte também é igual. Falta teste, falta investimento em saúde e faltou preparo. E que esse abre e fecha hoje, Dudu, na verdade, eu acho muito complicado manter as pessoas em casa. Aqui em Porto Alegre estamos na bandeira vermelha, mas hoje o que se viu pelas imagens da TV foi muita gente ainda circulando. Você acha que mesmo entrando na bandeira vermelha, os municípios têm como fazer com que as pessoas entendam que é importante ficar em casa, sobretudo agora? Olha, eu acho que no começo estava mais fácil, naquela primeira parada estava mais fácil, por mais que agora nós tínhamos a expectativa, olha, quando começar a agravar a situação, as pessoas vão ter consciência que milhares estão morrendo, que milhares estão sendo infectadas e acabarão fazendo o isolamento por si só. Isso não está acontecendo no Brasil. Então, por mais que você coloque a bandeira vermelha, você está tendo dificuldade de fazer com que as pessoas estejam em casa. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos 60 dias. Se der 30 graus, lota a praia. Isso não tem. A campanha foi muito grande contra o isolamento social, contra os efeitos da pandemia, como se a pandemia não fosse tão grave, que as questões econômicas são mais importantes. Isso acabou fazendo com que grande parte da população não levasse a sério e hoje está tendo essa dificuldade. Por mais que se façam as restrições, as pessoas acabam desobedecendo e saindo. Quando está tudo fechado, elas arrumam um jeito de ir no mercado. Aí o mercado lá que cabe 1.000 pessoas tem 3.000. É um negócio assim absurdo que está acontecendo, mas nós, como gestores públicos, nós temos que tomar as medidas necessárias. Existem alguns problemas também, porque agora a gente tem essa questão da bandeira, nós temos que seguir essa questão da bandeira. Algumas medidas mais restritivas, muitas vezes a gente não consegue tomar, até por ações do próprio Ministério Público. Eu tinha uma medida que eu pretendia tomar agora, nessa semana, aqui em Palmeira, que era como se fosse um toque de recolher, entre aspas, à noite, com restrições para a circulação de pessoas, porque estavam acontecendo muitas festas, reuniões, as pessoas se deslocando à noite, o Ministério Público não aceita. Então a gente não consegue fazer a restrição. Aí o comércio te pressiona para que você faça à noite para não ter que fechar o comércio durante o dia. Então a situação realmente ela é difícil. Ela tende a ficar por muito tempo difícil, principalmente por esse enfraquecimento do isolamento social e também porque o Brasil não tem um programa de testes para fazer o monitoramento dos casos. Poucos municípios estão tendo esse programa de monitoramento de casos através de testes. Poucos estados estão fazendo isso. O Rio Grande do Sul, independente da questão do Brasil, poderia ter feito. Só que tem uma dificuldade muito grande, principalmente as universidades particulares, que deveriam ser parceiras nesse momento, poucas universidades particulares têm colaborado, têm contribuído. A gente tem notado isso, inclusive, quando nós fizemos um documento que contou com 115 entidades pedindo rigor no isolamento, nós procuramos as universidades, para te ter uma ideia, nós não tivemos o aceite de nenhuma universidade particular do Rio Grande do Sul. E, em compensação, todas as universidades públicas do Rio Grande do Sul assinaram, todas as escolas técnicas federais assinaram, a UERGS assinou. Então, cada vez mais a gente tem que valorizar o público. Tanto as instituições da área da saúde, o nosso sistema único de saúde, que se não fosse o SUS, a situação era muito pior. Se nós tivéssemos uma falta de sistema como os Estados Unidos, nós teríamos hoje já 500 mil mortos, no mínimo. E isso fica evidente, assim como também na educação. Hoje, quem vem dando uma forte contribuição, na maioria dos casos, na maioria dos estados, são as universidades públicas. Isso tem ficado evidente aqui no Rio Grande do Sul. Agora, o governo do estado ele precisa fortalecer essa política, ele precisa não ceder essas pressões, porque essas pressões elas continuam acontecendo. Eu convivo nos grupos de WhatsApp do Comitê de Crise do Estado,
onde a ampla maioria na participação é de representantes de entidades vinculadas à economia. É dos sindicatos transportadores, dos bares, restaurantes, dos hospitais, da indústria, do comércio, né, dos shoppings, entendeu? E mesmo desde o início eles têm o mesmo discurso. Como nós mantemos o mesmo discurso de valorizar a vida, o isolamento social, eles não arredam o pé de valorizar a economia, de aceitar. Parece que nós estamos fazendo oferta de pessoas para o coronavírus. Vamos expor essas pessoas que estão nas camadas mais baixas da sociedade, que são os mais velhos, os mais pobres, né? Vamos oferecer eles ao coronavírus. Nós temos tantos leitos, o resto vai ser oferecido para que daqui 6 meses, com essa oferta, nós estaremos livres. A gente está, na verdade, aceitando que as pessoas irão morrer. É uma política difícil de entender, mas é o que está acontecendo. Há tantos porcentos irão morrer, então vamos fazer dessa forma, vamos continuar do mesmo jeito, e muitos países não estão fazendo dessa forma, né? A gente tem países vizinhos aqui, como Uruguai, Paraguai, Argentina, tem o Chile, com restrições organizadas muito mais efetivas que o Brasil, que o próprio Rio Grande do Sul, né? Só que, claro, isso tem que ter um planejamento, tem que ter uma liderança. No momento que nós não temos nenhum ministro da saúde, no momento que o governo federal não defende essas políticas de enfrentamento, fica complicado para os estados. Nós vimos aí por um período de cerca de 40, 50 dias um enfrentamento terrível entre governadores e presidente da República. Por que diminuiu esse enfrentamento? Porque os governadores começaram a flexibilizar e relaxar. Quem ganhou essa queda de braço foi o governo federal, jogando principalmente esses representantes da economia, né, contra os gestores, e, consequentemente, as pessoas que vão precisando, vão perdendo emprego, vão ficando sem dinheiro, acabam adotando esse discurso. Então, hoje, mesmo o governo mais enfraquecido do que no início do combate à pandemia, o discurso do governo está mais forte. Quando nós tínhamos as primeiras pesquisas, 70% das pessoas eram favoráveis ao isolamento social, ao distanciamento. Hoje, se fizer essa pesquisa, 60% são contrários. Então, isso dificulta para nós, porque as pessoas não acreditam, ou não querem acreditar que é necessário fazer esse isolamento, fazer esse distanciamento, e que isso é a única arma que nós temos no momento. Demonstra também um egoísmo muito grande, né, por parte das pessoas, porque parece até que precisa acontecer perto delas, ao lado delas, né, com alguém da família delas, para elas perceberem que isso não é uma brincadeira qualquer e que na verdade, não existe nenhum gestor, nenhum prefeito, nenhum governador que eu possa acreditar que quer fechar por fechar, não é? Pelo contrário, claro. Isso prejudica extremamente a gestão de qualquer prefeito, de qualquer governador. Por isso que eu até admirei, sabe, no início o Eduardo Leite, até o próprio Marquesan, porque eu sei que eles foram eleitos por setores muito que pensavam ao contrário desde o início, e eles até enfrentaram isso. Eu achei bastante corajoso da parte deles, mas infelizmente ao longo da caminhada eles não conseguiram manter. E eu acho que tu chega num ponto crucial agora, que é o momento que vive o Rio Grande do Sul e todos esses municípios, de que eles não podem relaxar agora. Agora, ou eles mostram agora, porque senão tudo que eles fizeram foi em vão, não é? Então, agora chegou um momento deles enfrentarem, mas eu não sei se eles terão essa compreensão. Hoje mesmo eu acompanhava um noticiário, e aqui nós estamos em bandeira vermelha, como eu te disse, Porto Alegre. Hoje seria o último dia da construção civil aqui aberta, né? E foi entrevistar o representante da construção civil, e ele indignado, dizendo que não entende por que tem que fechar, já que não tem, se trabalha em ambiente aberto, que não se tem grau de contágio, mas ele também não entende que o simples fato das pessoas se deslocarem dentro da cidade, né, já é um problema de contaminação, assim como eu vi também o setor do comércio, aqui em Porto Alegre, indo fazer protesto na frente
da prefeitura. Eu vi hoje um outro setor das academias indo fazer protestos. Essa questão das academias, hoje que teve um manifesto ali, protesto, frente, isso. A grande maioria dos países não autorizou até agora a volta das academias. Porque a academia tem um grande risco de contaminação. Aqui está funcionando. Nós vamos tornar mais rigoroso agora. Nós fechamos por um momento. Mas ninguém aceita, é isso que eu estou dizendo. Não tem empatia, não tem responsabilidade. É difícil você ter um empresário que diz, não, realmente, eu tenho que fechar para preservar minha vida, a da minha família, dos meus clientes. Ninguém diz isso nesse país. Esse que é o problema. E vou te dizer, isso não está acontecendo, não tem nada a ver com esquerda ou com direita. Não. Tá? São prefeitos do PDT, do PT, do PCdoB, entendeu? São pessoas vinculadas a qualquer tipo de ideologia. Cada um defende o seu. É um absurdo o que está acontecendo nesse país. Você tocou numa peça-chave, que é a questão eleitoral. Por isso que eu também, imagina, nós somos todos democratas, né? Tudo que a gente não quer é que o Brasil, por acaso, suprima um pleito eleitoral de jeito algum. Claro. Agora, não sabemos como estaremos no mês de novembro. Eu acho que 4 de outubro para 15 de novembro é um período muito curto. Não muda nada. E faz com que os prefeitos, sobretudo, tenham posturas, infelizmente, pressionadas por esse pleito em várias áreas, inclusive em questões de responsabilidade fiscal e tudo mais, não é? Então, eu entendo que talvez até para outros municípios, para outros estados, que a pandemia chegou primeiro e que, inclusive, eles já estão derrotando a famosa curva, talvez novembro seja um prazo aceitável. Agora, o que eu ouvi também foi que o Tribunal Eleitoral, na verdade, procurou o Congresso Nacional e pediu ao Congresso que se definisse, né, e o Congresso hoje, que na verdade não está totalmente definido, né? Ainda tem votação para fazer, mas o Congresso hoje sofre também, Dudu, uma pressão muito grande do próprio Centrão, o famoso Centrão, dizendo o seguinte: eles querem que emende com 22. E essa não emendar para 22, então eles querem que seja agora, dia 4 de outubro. Então, veja... É isso aí. Como é que se comporta, né, uma parcela da sociedade, enfim, que quer fazer uso, né, da morte das pessoas. Eu vi ali, a Dani colocou negociando a vida por conta de um pleito eleitoral. É incrível a falta de humanidade, assim, a gente fica perplexa, né, e a gente não entende como é que... Inclusive, na reunião da Confederação Nacional, eu coloquei essa situação. Se nós defendemos que a eleição não pode ocorrer em 2020, em virtude da pandemia, porque nós estaremos colocando em risco a saúde das pessoas, a vida das pessoas, nós não podemos, se não houver uma unificação de mandato, dizer que nós defendemos, então, 4 de outubro. Se a gente sabe que é impossível a realização 4 de outubro. Então, o discurso que nós estamos fazendo não é pela vida das pessoas, e sim pelo nosso mandato. Inclusive, falei isso na reunião e estava acontecendo uma deliberação sobre essa questão, e 5 votos que tinham votado de uma forma viraram o voto quando eu disse isso. Né? Acabaram concordando comigo, porque é óbvio, se nós, a única discussão sobre a eleição que está ocorrendo agora é em virtude da pandemia. Se não tivesse pandemia, estava todo mundo já preparado à campanha. Tendo a pandemia, né, ficou na dúvida, sai a eleição, não sai, que data vai ser a eleição, por qual motivo? Porque nós estaremos arriscando a vida das pessoas. Há 70 dias atrás, o Mandetta, em coletivo, o ex-ministro, disse: a primeira coisa que tem que se fazer é cancelar essa eleição, tempo indeterminado. Vai morrer muita gente se for mantida a eleição. E quando ele se referiu a isso, ele não falou do dia da eleição. Muitas pessoas, eu tive uma discussão agora há pouco na Rádio Guaíba, há poucos dias, num debate, levavam para o dia da eleição. Não, mas milhares se deslocam para trabalhar. A eleição, o problema não é o dia, é a movimentação de toda a campanha. E o pior, não é nem a movimentação, é atos irresponsáveis que aqueles interessados pela disputa do cargo podem tomar que sejam prejudicial à saúde das pessoas. E é o que está acontecendo desde agora, em todos os municípios. O poder de pressão desses setores aumentou e muito. Se não é um ano eleitoral, diminui o poder de pressão. Por exemplo, eu sou prefeito reeleito, mas o prefeito que vai à reeleição é candidato agora.
Fecha a igreja? Fecha a indústria da cidade dele? Fecha o frigorífico? Não fecha. Né? E aí? Então, isso já está acontecendo e é um absurdo. Eu vejo ali na própria Assembleia Legislativa que, infelizmente, tem muitos deputados negacionistas e eles vivem trazendo essas questões prefeitura e dizendo que para eles está muito complicado, é um ano eleitoral, mas a gente percebe que, infelizmente, não está fácil. O Brasil, Dudu, acho que vai conhecer da pior forma as suas mazelas sociais, né? Porque, infelizmente, também tem isso, né? O povo mais sofrido, mais humilde, apesar desse vírus pegar todo mundo, mas é o povo mais sofrido, mais humilde, que mais vai sofrer. Não é? Com certeza, já está sofrendo. Não só com o vírus, mas economicamente, porque muitos desses que querem que abra e tal, na verdade, eles querem mandar as pessoas para o trabalho, né? Muitas Sem pessoas dúvida. Ficam em casa, não precisam pegar um transporte público lotado para chegar no seu trabalho. Mas então, meu querido, olha, nós estamos chegando ao final. Aqui está te mandando um abraço o nosso companheiro lá de Santa Maria, o Marcelo Bisonho. Futuro prefeito de Santa Maria. Isso, está dizendo que é um baita presidente da FAMURS, enfim. Muito obrigado. Eu também acho que é importante a gente deixar um recado aí para as nossas universidades particulares, né? Que, enfim, tanto já contribuíram para tantas coisas que nesse momento era importante também uma ajuda, né? A gente sabe que tem tanta gente preparada e eu acho que essa questão ela é fundamental. A gente vive um momento de negacionismo, né? Onde as pessoas questionam a pesquisa, o conhecimento, algo que a gente nunca pensou que isso fosse preciso ser provado, né? O conhecimento e a pesquisa. E a gente viu toda essa loucura desse ex-ministro da Educação, agora chegou um outro ministro, né? Quem sabe a gente pode começar a pensar, porque a verdade é um pouco isso também, né? Toda essa questão, assim, qual será o tipo de educação que está chegando nas pessoas, né? Porque muita gente que nega a ciência é gente que teve, inclusive, a oportunidade de estudar em escola cara, né? Sabe? E eu fico impressionada porque, às vezes, esse negacionismo vem de gente preparada, né? Gente que estudou, que teve assento em muitas coisas. Então, para terminar, eu queria saber o que tu pensa disso, o que será isso? Ou será apenas um pensamento elitista, assim, sabe, de uma camada da população que não aceita que todo mundo é igual e tem direito à vida? Com certeza é isso. Nós estamos pagando um preço muito caro. O país vive um momento de polarização, de uma política de ódio. Nós tivemos exemplos nessa última eleição e esse discurso ainda se mantém forte. Eu não acredito que a maioria dessas pessoas estejam convencidas que elas têm razão. É mais uma questão de falta de empatia, de falta de amor, de consideração com os outros, porque alguns pontos se referem a cálculos matemáticos e essas pessoas não aceitam. Então, não tem como ter justificativa, né? Sempre o argumento mas poderia ser pior, mas em tal época fizeram desse jeito. Não existe uma argumentação convincente para que eles defendam esse posicionamento de negar o que está acontecendo. Não querem admitir o erro que tiveram há poucos meses atrás. É uma situação muito ruim e esse debate ele irá para um outro ponto, que é um ponto muito complexo. Pessoal, a gente teve um probleminha, mas já estamos voltando, acho. A gente teve um probleminha com o nosso querido Dudu, mas eu vou aproveitar para mandar um abraço. A gente tem muita gente aqui falando lá, olha, querida cidade, não me toque, um beijo grande, Bagé, Carazinho, São Borja, Santa Maria, beijo grande para vocês. Tem gente até de São Paulo também. Obrigada pela audiência. Esse tema é um tema muito importante para nós. Deixa eu ver se eu consigo voltar ao Dudu.
Onde eu aperto aqui nele, né? Voltou. Ah, voltou. Viu, Juliana? Inclusive, um tema que vai gerar muita discussão a partir da próxima semana é o tema da educação, da volta da educação. Nós vínhamos alinhando um discurso, inclusive com o próprio governo do Estado, com a Undime, com entidades vinculadas ao setor da educação, de não aceitar a volta sem ter segurança, né, com curva descendente. Nós não podemos fazer com que a velocidade do vírus seja aumentada em virtude da circulação dos alunos, colocar em risco os alunos, os professores, os funcionários de escola. A gente vinha tendo um acompanhamento muito forte com relação a isso. Inclusive, a gente tem diversos pareceres técnicos de epidemiologistas, professores universitários, médicos, com relação a essa questão. Um dos pontos que a gente considera decisivo é que a educação infantil ela tem que voltar apenas na última etapa, né? E isso está sendo invertido. O governo está propondo a volta da educação infantil na primeira etapa, né? E alguns setores que antes estavam junto conosco estão comprando esse discurso, porque existe pressão da iniciativa privada, dos representantes da indústria, porque os pais precisam ter onde deixar os seus filhos, e essa discussão, que era uma discussão pacificada pouco tempo atrás, agora está se complicando. Inclusive, ontem nós tivemos uma reunião com a presidência do CEPERS, discutindo essa questão, e na próxima semana está para ser marcado, não tem horário ainda, na terça-feira, com a Comissão de Educação da Assembleia. Porque mesmo com a perspectiva de uma situação mais difícil nos próximos dias, o governador diz que quer voltar em agosto, alguns setores da educação, representantes de secretários, tal, se manifestando contrário àquilo que a gente tinha acertado há poucos dias atrás. Esse debate vai vir à tona de maneira muito forte na próxima semana, e a gente conta aí com o seu apoio, até porque sabe que é uma grande liderança em defesa da educação, mas nesse momento nós não temos as mínimas condições de voltar às aulas presenciais. Não tem a menor dúvida. Aliás, eu entendo que o governador, com todo respeito, ele tem que esperar agora pelo menos 15 dias para começar a fazer qualquer perspectiva. Agora, o que nós estamos vendo é os números crescendo. E esses números, a gente sabe, como faltam testes, a gente tem que multiplicar, não é? Então, eu também entendo um equívoco começar pela educação infantil, porque é onde é mais difícil conter os abraços, não é? De chegar perto, é muito complicado. Talvez com crianças maiores até seja mais fácil, com menos alunos, mas eu não vejo como as aulas voltarem em agosto, e isso não é uma falta de desejo, né? Eu adoraria que meus filhos estivessem estudando, eu entendo que muitas crianças que não têm o privilégio que têm os meus filhos estão em casa sem aula, não é? O que, então, faz com que, é claro que eu queira que volte as aulas, mas eu vejo como um grande equívoco que isso se antecipe. Mas, meu querido, nós estamos chegando no fim, né? Eu quero te agradecer demais a oportunidade, acho que é muito importante todo o teu relato, eu tenho te escutado sempre nas tuas entrevistas na televisão, tu tens sido uma voz consciente no meio de tudo isso, eu quero muito que tu saiba isso, e olha, não foi à toa que tu estás presidente da FAMURS, porque é uma voz ali, eu sei que tem muitos outros pensamentos, mas é importante que a gente que tem esse compromisso e que acredita, né, na pesquisa e na ciência, que a gente siga falando. A gente é mal compreendido, questões eleitorais, vai perder voto. Nós não lidamos assim, né? A gente vem de uma vertente que sempre pensou, tem políticos que trabalham para as próximas eleições e tem os que trabalham para as futuras gerações. E não é que a gente se ache melhor que os outros, mas a gente está na política com este sentimento, com este sentido. Por isso, nos sacrificamos e muitas vezes perderemos apoio, mas queremos que a história que se conte disso tudo. Eu quero muito que os meus filhos tenham orgulho do meu posicionamento, sabe, Dudu? Olha, naquela época, minha mãe defendeu isso. Foi difícil pra caramba, mas a minha mãe defendeu.
e tu pode saber que nessa história toda, nesse tempo tão trágico, a tua voz foi muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu te agradeço demais, não só a live, mas toda a tua postura durante essa pandemia. Eu sou uma admiradora, sou tua amiga, enfim, sou suspeita para falar. Um beijo grande para ti, um beijo nas meninas, um beijo especial para a Dani. Segue firme. E lá na Assembleia eu estou para tudo aquilo que tu achar que eu posso ajudar, não só a querida cidade de Palmeira das Missões, que abraçou a minha e a minha família, mas a todos os municípios gaúchos que, enfim, tu acha que a gente pode fazer alguma coisa. Muito obrigado, Juliana. Eu fico muito feliz pelo teu reconhecimento. Isso é muito importante para mim, principalmente vindo de ti, que é uma das maiores lideranças do nosso partido, não só a nível aqui do Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil. Aí o teu futuro já é brilhante na política, será mais ainda. Vamos lutar para que você seja eleita prefeita da nossa capital. Você tem no sangue, o sangue de Leonel de Moura Brizola, o maior líder que esse país já teve. Eu só imagino se o Brizola estivesse vivo nesse período aí, o que nós não estaríamos fazendo. Acho que já tinha dado uma revolução, algo grande tinha acontecido. Nós não íamos ficar aceitando o que está acontecendo. Então, para mim, é uma alegria ser teu amigo, participar da tua trajetória política, assim como tu participa da minha. O Palmeira das Missões tem um apreço muito grande por ti, pelo teu mandato, e o partido está muito orgulhoso por ter uma liderança forte na Assembleia Legislativa, que vem combatendo com muita coragem, com muito preparo, principalmente na defesa dos trabalhadores gaúchos. Isso está sendo uma marca do teu mandato, uma defesa muito forte, tem sido entre todos os deputados quem vestiu a camiseta do funcionalismo gaúcho, isso tem sido reconhecido, e a gente vai estar sempre junto. Um grande abraço à tua equipe, à tua família, ao Rambo, nosso parceiro, nosso amigo, Colorado. Agora estamos lidando até com o Colorado junto, por mais que esteja parado o futebol. Mas é uma satisfação, eu fico sempre à tua disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada, Dudu. Beijão. Tchau, obrigado. Tchau, valeu. Obrigada, gente. Obrigada aí. Abraço para todo mundo.